Shalom, shalom, amados. Mais um dia para crescermos, para buscarmos a Deus, estarmos bem pertinho do coração dele. Como um carro precisa se abastecer para ele andar, como qualquer transporte, né? O nosso próprio corpo precisa do alimento físico para que ele se mantenha de pé. Precisamos tomar água, precisamos respirar, dormir. E o nosso espírito? Meu Deus! Qual é o alimento dele? O Salmo 133, 63, meu Deus! Davi anela pela presença de Deus. Ele diz o seguinte, esse salmo aqui, vou te contar para vocês uma particularidade. Ele foi muito marcante na minha vida, numa fase muito complicada que eu vivi. Ele me acalentou muito. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água. Davi aqui usou essa metáfora para dizer, né? Como uma terra cansada, onde não há água. O que é que sobrevive sem água? Nada. Sem oxigênio, nada. E aqui ele diz, né? Ele buscava como aquela água queria saciar a sede dele. E como eu falei para vocês, né? Deus, ele está disposto a nos renovar, a nos revigorar, a nos encher, a nos preencher, sabe? Mas é necessário que nós o busquemos. Você está aqui agora nesse devocional, não sei que horas, né? Eu gosto muito de fazer meus devocionais pela manhã, porque eu me sinto carregada para viver o resto do dia, né? E gosto mesmo de orações longas, de bastante tempo, mas eu sei que nem todo mundo tem essa condição. E Deus honra, e Deus sabe de todas as coisas, muito mais que qualquer um. E ele continua. Para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário, porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Olha, a benignidade, a bondade de Deus é melhor do que a vida, aqui na terra, né? Os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. Enquanto nós fazemos isso, amado, Deus varre das nossas mentes, as nossas mentes naturais, sabe, todos os detritos, toda a poeira do desgaste do dia a dia, das nossas lutas, dos nossos desafios, sabe? Ele nos revigora o tempo todo, sabe? Ele conhece a nossa fragilidade e ele está disposto a nos fortalecer, a nos fazer fortes, em meio a toda turbulência, em meio a toda frustração, tudo que a gente passar que não seja positivo, né? Porque o positivo, aquilo que é fácil, nós tiramos de letra, mas aquilo que nos diminui, aquilo que tenta nos paralisar, Deus nos dá a certeza que Ele está conosco. Eu, a minha luta com o microfone, olha aí, ó. Aí eu carreguei, hein? Então ele nos promete, tá bom? Ele pede que nós entreguemos o nosso peso a ele, né? Ele fala, olha, divide comigo, coloca nos meus ombros que eu vou levar para você. Só que nós precisamos acreditar nisso. Nós aprendemos lições durante a nossa infância, durante a nossa vida. Nós vemos as pessoas adultas à nossa volta quando nós somos crianças, talvez não tendo essa atitude. E eles são os nossos espelhos. E daqui a pouco a gente está agindo de igual modo. Por isso que a palavra de Deus diz em Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, com aquilo que está à nossa volta. Sabe, não vamos entrar na forma. Não é para nós acusarmos ninguém. As pessoas dão o que elas têm. E nós também vamos dar, vamos transbordar daquilo que nós estamos cheios. Mas aquilo que nós talvez tenhamos recebido dos responsáveis por nós, nos levou a essa percepção, uma percepção limitada. Para mim foi assim, sabe? E Deus diz, né? Ele dá vida a tudo que está morto. Ele dá brilho a tudo que está embaçado. A tudo, ele cola aquilo que está quebrado. O que é que está quebrado em você hoje? O que é que está embaçado? O que é que está sem brilho? Passou um vento. O vento da ingratidão, pessoas que você se doou, que você ama, que você amou tanto, sabe? Você fez
E de repente, quando você mais precisou, quando você esperou, né, uma retribuição mínima, você não teve. E aí? Isso te quebrou, te tirou o seu brilho? Jesus promete que ele revigora, ele nos ensina. Sabe por quê? A maior alegria, a maior retribuição que nós podemos encontrar nos nossos dias não está em outro ser humano. Esse dia eu falei aqui, né, sobre o controle. Às vezes nós sentimos poderosos para controlar as situações, as pessoas, e nós não temos esse poder. Nós não controlamos nada. Só podemos controlar a nós mesmos, as nossas mentes, as nossas emoções, com a ajuda de Deus. Por nós mesmos, ó, nada. Nós não conseguimos nem nos alimentar direito. Eu falo isso por mim, né? Quando eu tenho algum descontrole emocional, a minha tendência é buscar conforto na comida. E eu sofri bastante com isso. Não cheguei a ter um sobrepeso, fiquei um pouquinho, mas tive intolerância a determinados alimentos, passava muito mal. E eu via que eu buscava conforto, né? Eu ficava frustrada. Ah, eu mereço uma barra de chocolate. Ah, e sem contar as memórias que os alimentos nos trazem. Nós somos um povo, né? Tudo que nós vamos fazer, o que tem ali? Alimento. Se a gente tivesse uma alimentação pura, que não fosse sabotada, que não tivesse agrotóxico, não tivesse tanta coisa que nos faz mal, tudo bem. Mas ainda assim, nós teríamos que ter cuidado também para não praticar o pecado da gula, comer em excesso. Mas eu tô dando esse exemplo para você de controle, que eu não conseguia ter. Nossa! Aí eu tive que me juntar a outras pessoas que tinham a mesma dificuldade para nós compartilharmos dificuldades e forças e com base na fé vencer, sabe? E aí eu consegui. Eu ia pro pronto-socorro de pijama e olho fechado. Enquanto eu não levava lá umas belas injeções na veia, antialérgico e tudo mais, eu não melhorava. Ou então eu descobri, eu me dei conta, quando eu enfiava o dedo na garganta e vomitava, eu melhorava. Aí eu comecei a entrar em quê? Na bulimia. Olha que coisa terrível, amados. Então, foi na dependência de Deus, buscando a Deus, sabe? Mas me juntando com outras pessoas. Como que quando nós nos juntamos a outras pessoas, nós conseguimos forças para nós vencermos as nossas deficiências. Porque o Senhor nos diz que Ele não nos quer sós. Ele não é só, Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é a Trindade. Ele sabe como nos curar. Ele nos criou. Ele fez cada pequenina parte do nosso ser e soprou vida, o Espírito dele nas nossas narinas. Senão nós seríamos tão somente um aborto. E outra coisa, ele é a nossa sabedoria. E volto a dizer, ele sabe como nos curar, como nos revigorar. Ele ressuscita a alegria, sabe? A esperança de tudo que pode ter morrido dentro de nós. Sim, passamos por muitos desafios na vida. E essas coisas acabam se perdendo. E como é que um ser humano vive sem alegria, sem esperança? Ele não vive, né? Ele sobrevive, ele vai levando os dias aleatoriamente, sabe? Quando nós buscamos de Deus, quando nós enchemos de Deus, não sobra espaço para nós vivermos negativamente. Não que não virão essas coisas. Virão sim, os ataques virão. O inimigo das nossas almas, ele não dorme. E ele tá atrás de quem tá bem. Quem tá mal, ele já tá ali, né? Operando as suas maldades. Mas quem tá bem, não nos iludamos. Ele criará novas estratégias, mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Então nós precisamos vigiar o tempo todo. E quando nós temos essa intimidade com Deus, quando nós ativamos através da oração, da disciplina de oração, a graça, o poder, a força que o Espírito Santo nos dá, todo o tempo Deus está falando conosco. Ele está nos livrando, ele está nos guardando, ele faz tudo por nós que nós não temos condição de fazer. E Davi continua, no versículo 4 ele fala: assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. Versículo 5, a minha alma se fardará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Amados, é maravilhoso. Isso, sabe, é tremendo. E quando a tristeza vem nos visitar, sabe? Quando por alguma, né?
ela vem porque nós temos uma carne, sabe? Que percebe as coisas, que sente falta de determinadas coisas. Mas Deus é aquele que preenche tudo em todos. Então ele vem no nosso socorro. Quando eu me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite, porque tu tens sido o meu auxílio, jubiloso cantarei refugiado à sombra das tuas asas. A minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Mas aqueles que procuram a minha vida para destruírem irão para as profundezas da terra. Cairão espadas, serão uma ração para as raposas. A gente, quando lê esses salmos, né, no Antigo Testamento, né, a gente vê Davi falando: quebra os dentes deles, Senhor, dos inimigos. É muito interessante, né? Último versículo, versículo 11. Mas o rei se regozijará em Deus. Qualquer que por ele jurar, se gloriará, porque se taparão as bocas dos que falam mentira. São maravilhosos os salmos de Davi. São orações que Davi fazia, né? E hoje nós usamos esses salmos para orar, para meditarmos, para entendermos a natureza humana, porque nós não somos diferentes desses homens que estão aqui na Bíblia, porque eles viveram também, nós vivemos. E o Senhor fala para nós, né, que Ele é suficiente, para nós descansarmos nele, sabe? Ele tem tudo, entregarmos todo o peso para Ele. Muitas vezes nos sentimos culpados, responsáveis por coisas que fogem, como eu falei já, do nosso controle. Sabe? O único que tem poder de mudar as circunstâncias é Deus. Nós passamos por muitas lutas e muitas pessoas passam. E nós nos cobramos, as pessoas nos cobram, as pessoas apontam o dedo, sabe? É interessante que às vezes as pessoas elas ficam com medo. Elas ficam... Eu acho que elas nem sabem os sentimentos que elas têm quando nos veem passar por lutas. Eu tô falando isso por mim mesma, porque eu já passei por muitas lutas e fui julgada, fui condenada, sabe? De até ouvir assim, isso acontece assim, né? Porque você é assim. Nossa, foi duro demais ouvir isso, sabe? Aí eu falei, nossa, essa pessoa, né? Às vezes falam por maldade mesmo, sabe? Deixa que Satanás use a língua deles. Mas outros têm medo de passar por aquilo que a gente passa, de nem suportar. E aí, desequilibradamente, liberam frases, palavras que não são nada amorosas. E nós precisamos estar em Deus, precisamos buscar em Deus a sabedoria que Ele tem para nos dar, para que estejamos blindados, amados, para não permitir que pessoas desequilibradas que estão por aí mesmo nos afetem. E para que nós sejamos, para aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão passando por lutas, por dores, nós sermos bênçãos na vida deles, sabe? Porque Deus nos fez para nós abençoarmos. Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de um Deus que é puro amor. Então nós também podemos ser esse puro amor, sabe? Mas não é assim. Obviamente, nós vamos num processo crescendo diariamente. E as lutas que nos vêm, todas elas, sabe? Elas nos lapidam. E depois nós podemos olhar para os outros com empatia. E ainda que não tenhamos passado por todas as lutas, obviamente, né, que uma pessoa não vai passar por tudo. Mas quando nós amamos, quando nós desejamos, sabe, seguir a Deus, nós temos essa condição da misericórdia, da solidariedade para com aqueles que estão sofrendo, né? Coisas, como eu falei, que nós não sofremos, mas quando nós sofremos, fica mais fácil ainda nós ajudarmos. A gente sabe exatamente como isso dói. Então, o que eu peço para Deus, né? A semana que começou ontem, domingo, né? E para essa segunda-feira, para o dia de hoje. Que nós realmente é a grande ferramenta, é a receita para a minha vida. Temos tempo de falar com Deus. Temos tempo de conversar com Deus. E em todas as circunstâncias, nós buscarmos a Deus. Sabe? Porque Ele que vai nos ajudar. Ele em tudo, por tudo, que vai nos dar tudo o que nós precisamos. Não tem ninguém, amados. Sabe? Podemos sim ter amigos, porque ninguém caminha sozinho. Mas em última instância,
O nosso amigo perfeito, aquele que não falha, é Deus. Porque nós também falhamos. Nós deixamos a desejar, sabe? Ninguém é perfeito, sabe? Perfeição um dia nós teremos quando estivermos no céu. Podemos estar cada dia melhores. E cada vez que nos enchemos mais com o Espírito Santo, nós adquirimos condição, como eu já falei aqui, de amar mais, de nos comportarmos da mesma forma que o nosso Pai amoroso, perfeito se comporta. Amém? Antes de você desligar aí, eu quero orar com você. Mas eu te peço que você vá lá, que você curta. E você é aquele ajudador. Para que essa palavra caminhe, para que ela chegue até outras pessoas, sabe? Nós não sabemos a quem ela chegará. Mas o mundo carece. E a plataforma, ela não acontece só aqui em nível de Brasil. Isso viaja pelo mundo todo. Nós vivemos numa aldeia depois da internet. Então, muitas outras pessoas podem receber, podem ser alimentadas. Mas se você ajudar, se você se dispuser, tiver boa vontade, né? De ir lá, dizer amém, de curtir, de compartilhar, sabe? E eu já te agradeço, em nome de Jesus. Vamos orar? Coloque a mão na sua cabeça, no seu coração, abra suas mãos, como você se sente melhor, mais confortável. Papai, mais uma vez, ó Deus, eu quero apresentar a Ti, Deus, a minha vida e a vida de todas as pessoas que aqui estão conectadas, ó Deus. O Senhor conhece cada coração, Deus, cada história, Deus, tudo que já se passou, tudo que está se passando e tudo que ainda passará, Deus. Porque Tu és onisciente, onipotente, onipresente, Deus. Então, em nome de Jesus, eu me coloco aqui em frente a essa tela, Deus. Porque o que nos separa é só um corpo físico separado do outro. Mas espiritualmente, ó Deus, nós estamos irmanados. Porque para o espírito não tem distância, não tem parede, não tem separação alguma, Deus. E é através de Ti que nós fluímos, Espírito Santo. Então, ó Deus, toca no mais profundo dessa vida que está aí em oração me ouvindo, Deus. Dê esperança, Senhor, dê renovo, dê renovação de mente, ó Deus. Faça suas blindagens, ó Deus. Dê um desejo, ó Deus, insaciável de Te procurar, de ler a Tua palavra, de orar, ó Pai. Mais do que o alimento físico, mais do que o sono, mais que qualquer outro desejo, ó Deus. Porque assim nós estaremos preparados, ó Deus, para qualquer outra coisa. Que a primeira é buscar a Ti, Deus. Ah, Pai. Se há alguém doente, alguém muito angustiado, Deus, alguém lutado, ó Deus. Isso é para a vida, é da vida, Deus. Que Teu Santo Espírito, ó Deus, entre com providência, com interferências, ó Deus, confortando, consolando, Pai, dando tudo aquilo que só o Senhor pode nos dar. Pai lindo, Pai amado, Pai perfeito. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Uma semana cheia de crescimento para nós. Cheinha da presença de Deus. Amém? Deixa seu amém aí.